Olá pessoal, bem-vindo novamente aqui ao canal. Quem for novo por aqui, não se esqueçam de se inscrever. Não deixem também, quem ainda não clicou no sininho para poder receber as notificações de novos vídeos. E no final do vídeo, caso vocês gostem, não esqueçam de deixar minha curtida, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E vamos conversar hoje sobre sinomose. Eu vejo muitos clínicos, às vezes, com dificuldade em que tipo de exame pedir em determinado estágio da sinomose. Então vamos falar um pouquinho sobre sinomose, né? A gente sabe que sinomose é uma doença viral transmitida através de secreções, espirros, salivas, o ambiente também, né, contaminado por animais que ali passaram. Então, ele vai estar em todos os líquidos do corpo, urina, saliva, conjuntiva, líquor. Então, o vírus ele começa a se alastrar pelo corpo do animal. A gente sabe que tem uma fase digestiva. Muitas vezes os animais começam a ter uma tristeza, os olhos começam a ficar com secreção, tem diarreia, vômito e às vezes eles vão para uma fase respiratória, levando a secreção nasal, pneumonia, até chegar a uma fase neurológica. Isso didaticamente falando, porque essa cronologia não é muitas vezes respeitada. Muitas vezes os animais eles já vão direto para a fase neurológica, nem chegam a passar para a fase digestiva e respiratória. Da época que eu fui formada para a época de hoje, eu acredito que muitas coisas mudaram em relação à sinomose. Eu vejo muito mais a fase neurológica já começar do que passar pela fase digestiva e respiratória. E muitas vezes começa a fase neurológica e aí o animal também, quando a gente vai investigar, já está com pneumonia, mas a fase de diarreia, muitas vezes a gente acaba não observando com tanta frequência como era antigamente. Então, tendo esse probleminha todo, a gente, muitas vezes os tutores me perguntam: Viviane, que remédio, como eu faço? Gente, não tem jeito. Sinomose, a única prevenção é vacina. É o único jeito, porque é um processo viral e os clínicos não têm o que fazer, simplesmente dá um tratamento de suporte, né? Então vamos lá. O animal chegou, né, muitas vezes no consultório com inapetência, que é falta de apetite, tristeza, secreção ocular e não está com a vacina em dia, né? Isso é uma das principais coisas. Então, a primeira forma da gente chegar a um diagnóstico, né, quando a gente começar a pensar em diagnóstico de sinomose, é o exame clínico. O animal muitas vezes ele tem emagrecimento, pode ter febre, secreção pulmonar, né? E até muitas vezes já chegar com um sintoma clássico que é a mioclonia. A mioclonia é muitas vezes que a gente chama de tique. O animal tem um membro ou as pernas, ele fica com a mioclonia. E aí muitas vezes a gente já, pelo exame do clínico, ele já vai fechar, né, o diagnóstico de sinomose. Mas eu quero um diagnóstico de certeza. Será que não é doença do carpato? Será que não é uma outra neuropatia? Então a gente teria que fazer os exames laboratoriais, né? Então assim, na mioclonia ele vai fazer, muitas vezes o clínico, ele pede o quê, né? No início, vamos dizer assim, ainda não tem a mioclonia clássica, o animal tá triste, o animal tá com febre, vamos começar a iniciar uma busca, né, pelo diagnóstico. Então, a gente vai pedir muitas vezes o hemograma, um perfil hepático e renal. Aqui tá ok, aqui tá ok. E o hemograma, a gente pode ver que tipos de alteração? Milhares. Então, assim, hemograma não vai fechar diagnóstico de sinomose.
Ele somente vai fazer com que a gente entenda como o animal está naquele momento. Ele pode ter anemia, como ausência de anemia, ele pode ter leucopenia, que seria bem clássico de um processo viral, mas ele pode também ter leucocitose, se ele tiver uma infecção generalizada junto, né, com a pneumonia, uma bactéria oportunista. Ele pode ter alguma hemoparasitose envolvida, que é bem comum, porque como o animal já tem o vírus da cinomose, ele diminui a imunidade e, consequentemente, ele tem mais propensão a pegar uma doença do carrapato. Então, isso tudo pode estar em conjunto. Então, é importante pedir esse exame? Sim, mas isso não fecha o diagnóstico. Aí vamos lá dizer que você clínico já tem lá, né, o exame do SNAP de imunocromatografia. Então, antes de falar desse daqui, eu me lembrei um negocinho do hemograma. No hemograma, em torno de, assim, até 9 dias pós-infecção do vírus, a gente pode descobrir, às vezes, o corpúsculo de Syngabria lentes. E aí, quando a gente vê esse corpúsculo, a gente sabe que o animal tem cinomose. Então, o hemograma, ele pode ter presença do corpúsculo viral da cinomose, mas até 9 dias, 15 dias no máximo, pós-infecção, né? Então, depois o vírus ele começa a aprofundar e a gente já não observa com facilidade no hemograma. Aí a gente vai para a imunocromatografia, que é aquele teste que todo mundo faz no consultório, que pode fazer pela conjuntiva, pode fazer pela urina e pelo sangue. Então vamos dizer lá que o animal ainda não tem sintomatologia neurológica, a gente está aí falando em torno de 15 dias mais ou menos de pós-infecção. Aí a imunocromatografia pode ser um exame sim, que vai chegar, ele vai pesquisar antígeno. Então ele vai, se for positivo, a gente pode fechar o diagnóstico. Então se a gente for pensar em fazer esse exame, a secreção conjuntival, né, secreção da conjuntiva ocular, ela vai ser a primeira escolha, porque é onde vai ter maior concentração do vírus. Depois vai ser a urina, sendo por último o sangue. O que eu observo os vets fazendo o tempo todo? Né? Quando eles não fazem a secreção conjuntival, que acho que isso muitos fazem, eles já partem para o sangue, esquecem da urina. E a urina, a gente tem mais chance de ter positividade no SNAP do que o sangue. Né? Então isso aí já está escrito, se vocês olharem na bula do SNAP vai estar. Então a segunda escolha é a urina e por último o sangue. Mas se ele já chegou para você classicamente com aquela alteração já neurológica, esse exame muitas vezes já vai dar falso negativo. E mesmo que ele tenha dado, vamos dizer no início, falso negativo, seria imprudente a gente já descartar a possibilidade de cinomose por esse exame, porque muitas vezes não vai ter carga viral adequada nessa secreção e ele pode dar um falso negativo. Aí a gente vai pensar em quê? Nos outros tipos de diagnóstico. Então, existe o PCR pela urina, que para mim seria o exame de escolha após os 15 dias de infecção, ele vai fechar o diagnóstico, né? Então a gente não tem necessidade muitas vezes de fazer o ELISA. Ah, Viviane, mas aqui eu tenho dificuldade de mandar para o PCR, eu quero fazer o ELISA, né? Eu peço qual? O IgM ou o IgG? Então vamos lá. O PCR pela urina, ele também vai fechar após isso vamos colocar isso aqui
nas infecções agudas. Então, aquele animal que tem a infecção aguda, está naquele momento lá que a gente está preocupado se o animal vai ter ou não sinomose para poder começar a fazer o aporte clínico. Então, numa infecção aguda, ou eu parto do PCR de urina ou eu vou fazer o ELISA. Então, quando eu escolher IgM e IgG, né? Então, a gente vai fazer o IgM. O IgM, ele vai aumentar bem em 3 semanas de contato com o vírus. Se for vacinal, também ele vai aumentar em 3 semanas e ele vai começar a baixar. Sendo que se for pelo vírus, essas 3 semanas aqui, ó, ele pode ainda estar aumentado até 3 meses. Então, repetindo, que eu acho que ficou meio confuso. Se eu vou fazer um exame de anticorpo IgM para sinomose. Se for vacinal, muitas vezes pós-vacina, o anticorpo pode estar aumentado até 3 semanas pós-vacinal. Ou até 3 semanas em contato com o vírus. Ele pode aumentar o IgM e depois ele vai começar a diminuir e assim, consequentemente, o animal não vai ter sinomose. Mas se você tem um histórico que já passou de 3 semanas, de 5 semanas em diante, até 3 meses, e o IgM continua aumentado, isso nos traz um diagnóstico de sugestivo de sinomose. Anticorpo sempre vai ser sugestivo, não tem como ser afirmativo. O IgG é o anticorpo de memória. Daqui a pouco, mesmo que a gente tome uma vacina, aumenta o IgM, vai passar esse tempo e depois a gente vai ter o IgG no corpo, que vai ser a nossa proteção. Se esse IgG, a titulação desse IgG, tiver 4 vezes maior do que se espera numa vacina, ele também está dizendo pra gente que o animal pode ter a sinomose, mas é sugestivo. Então o ELISA, tanto o IgM como o IgG, ele sempre vai trazer pra gente uma parte sugestiva, tá? Exceto o IgG quando a gente vai para um caso, por exemplo, de uma infecção crônica. Aquele animal que chegou na clínica de vocês com um histórico de convulsão. Ah, doutor, ele tem convulsão há muito tempo, tem mais de 1 ano que ele convulsiona, eu estou tratando com gadernal, estou tratando com brometo de potássio e ele não melhora da convulsão. E aí, aí você já fez tomografia, não tem nada, e muitas vezes você tem necessidade de fazer o exame sorológico do líquor. Então, quando é uma infecção crônica, a gente está falando já de algo crônico, como o caso de, por exemplo, que eu dei de convulsão. No caso crônico, eu posso pedir pelo líquor uma sorologia de IgG. Qual a vantagem disso? A vacina e nenhuma infecção que leve pelo vírus mesmo da sinomose, que não atinja, por exemplo, o sistema neurológico, teve uma infecção, o animal somente, vamos dizer, desenvolveu a fase respiratória e não foi para a fase neurológica. Então, a gente não vai ter, nesses casos, presença de IgG no líquor. Ele descarta essa possibilidade. Então, se a gente fizer, num caso crônico, a positividade do IgG no líquor, isso sim confirma que aquele animal teve sinomose, ok? Então, no sangue, a gente vai estar bem sugestivo, mas já no caso crônico, se nós fizermos uma sorologia de IgG e D positivo no líquor, a gente sabe que isso tem cicatriz imunológica. Porque é isso que o IgG nos faz, nos demonstra, né? Ah, mas ele foi vacinado para sinomose. Não importa, se ele foi vacinado para sinomose, não estaria
com IgG no líquor. Não teria positividade no líquor. Então, para ter o IgG no líquor, ele teve contato com o vírus e possivelmente a convulsão tenha sido provocada por isso. Tá bom? Então, a gente falou do ELISA de GM, IgG e PCR. E tratamento? Né? Falando um pouquinho sobre tratamento. Isso principalmente não somente para os vets, né? Até para os tutores entenderem, porque muitas vezes eles perguntam, não tem nenhum medicamento, não tem alguma coisa que eu possa fazer? Infelizmente não. Né? A paralisia infantil, que é um vírus que foi erradicado, né? A vacina não era o principal, a sinomose é a mesma coisa. Se não tiver uma vacina ética, e isso é a importância da vacina ética, né? Porque a gente tem várias cepas, existem milhares de cepas virais. Quando eu falo vacina ética, eu estou falando vacina feita pelo veterinário. Por quê? Por que isso é importante? Quando a gente vai vacinar um animal, não importa simplesmente pegar a vacina e dar. A gente precisa ver se o animal ele tem condições de responder àquela vacina. Porque às vezes as pessoas vacinam e o animal não tem nem condições nutricionais ou até condições de saúde e ele não responde à vacina. E aí a gente começa a pegar falha de vacina. Ah, Viviane, mas eu vacinei o meu animal e ele mesmo assim pegou sinomose. Sim, a vacina é uma prevenção, mas nenhuma vacina é 100% garantia que o seu animal não vai pegar, né? A gente pode tomar vacina contra catapora, hepatite e mesmo assim eu posso ter a doença, né? Então, assim, infelizmente, não pode. Sendo que as vacinas que nós temos hoje no mercado não pegam todas as cepas. Eu já tive 2 animais de sinomose, sem falha vacinal, a carteira toda certinha, ética, e pegaram sinomose de uma forma tão agressiva que não teve como inverter o quadro. Esses animais vieram a óbito. Então, infelizmente, gente, isso pode acontecer. Claro que se você vacinar, você está diminuindo aí 90% de chance do seu animal pegar a doença. Aí, às vezes, até dependendo da região onde você esteja, eu estou colocando 90%, porque aqui na minha região, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, é uma região endêmica. Nós temos muitos casos de sinomose, infelizmente. Mas dependendo da região que você more, às vezes você pode chegar a 99,9% de chance de não ter. Então, assim, a vacina é uma das coisas da prevenção. Agora, depois que o seu animal teve a contaminação do vírus, a única coisa que o veterinário pode fazer é o quê? Hidratação adequada, porque um corpo hidratado, né, é o principal. Ingesta de líquido, soro, é importante, o médico não fala, se tem uma gripe, você tem que se hidratar, beber bastante líquido. A mesma coisa quando acontece com os nossos cães, tá? Uma hidratação, antibiótico, terapia. Difícil escrever e falar, né? Liga aí pro eu de português não. Antibiótico, terapia, que é importante porque acaba acontecendo o quê? Bactérias secundárias que vão se aproveitar daquele corpo imunossuprimido, né? E vitaminas em geral, que são importantes, né? Se o animal tiver anemia, entrar com muitas vitaminas e ferro muitas vezes necessário, melhorar essa alimentação, fazer uma ração melhor e se o animal não aceitar a ração, fazer uma alimentação mesmo. Eu sou fã de alimentação natural, então os meus cães de sinomose já entram mesmo com comida de panela. Então, assim, é fazer uma nutrição adequada. Eu gosto muito de entrar nos animais que eu trato com a espirulina, que é uma alga, e ela melhora muito a parte também imunológica. Na acupuntura, para quem está na acupuntura aí, eu vou ver, muitas vezes a gente não pede no estágio
da infecção aguda a entrada da acupuntura. Eu prefiro não entrar com a acupuntura porque assim, o corpo está mobilizando toda a energia para acabar com o vírus, para exterminar aquele vírus. E se eu ficar mobilizando a energia, eu posso enfraquecer isso e o vírus acabar se replicando com mais facilidade. Então, nos casos agudos, eu não entro com o tratamento com a acupuntura. E para o pessoal da acupuntura que se estiver assistindo o vídeo, o que eu observo, mesmo quando o animal vem já no processo de já tem 2 meses, já tem 3 meses de sinomose, eu não faço nenhum ponto que vai estimular a parte imune. Eu melhoro a parte de baço-pâncreas, que todo mundo aí da acupuntura sabe que é a parte de transporte e nutrição do corpo, né? Então eu faço muito isso, faço muito a parte de estímulo de pontos que vão estimular sangue, entro com fitoterapia, mas eu não gosto de estimular de início a parte imunológica, porque se eu estiver estimulando também muito pontos na parte imune, eu também estou fazendo com que aumente a inflamação e isso pode também levar a maior alteração e destruição neurológica, né, das bainhas de mielina onde o vírus fica. Então, muitas vezes eu vou fazendo pontos que vão ajudar o animal a sair daquela crise, né, na maioria das vezes que a gente pega em síndrome Wei. Então, a gente pega o animal totalmente enfraquecido. Então, eu faço esse Qi circular, eu faço pontos que vão ajudar o transporte dos alimentos, faço pontos que vão melhorar o animal em termos de melhorar o Qi. Uso muita moxa, pessoal que não gosta de moxa bustão, eu uso muita moxa na parte mesmo de sinomose. Para quem conhece a parte de acupuntura japonesa, eu uso os 8 pontos lombares também, que tem muita influência na parte também de sangue. Mas eu não faço isso, eu só vou fazer isso depois de acordo com o que o animal vai me demonstrando melhora. E aí sim eu posso começar a trabalhar os pontos imunes e entrar de repente até com hemoterapia. Então isso é a minha experiência, é o que eu tenho na parte de sinomose, porque eu atendo demais. E outra coisa também que eu gosto de entrar no tratamento deles é um caldo que eu chamo de caldo Jing. Eu passo esse caldo e peço para dar igual remédio. Eles tomam esse caldo entre 7 e 9 horas da manhã, que é o horário do estômago. Então muitas vezes eu peço eles para fazer esse caldo, eles congelam e aí eu dou na faixa mais ou menos assim, de 3 a 5 ml para um cão pequeno, em torno de 5 a 10 ml para um cão médio, em torno de 10 a 20 ml para um cão grande. Esse caldo, a receita para quem tiver interesse, pode ir lá na minha rede social, lá no Instagram, na minha bio, quando vocês clicarem lá, vai ter assim, faça parte da minha lista de e-mails. E quem quiser, só clicar lá, que aí eu mando a receita, tudo certinho para vocês. Tudo dizendo aí do caldo Jing para quem quiser passar aí para os seus pacientes que têm problema de sinomose. Ok? Não esqueçam da minha curtidinha. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, mandem sugestões, que eu fico aqui aguardando o feedback de vocês no canal, tá bom? Não deixem de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo a todos e até breve.